Imagino que para aqueles que estão desde manhã, seja cansativo ao corpo, mas muito mais revigorante à alma, ao espírito. Certamente, aos que alcançam o benefício de estar dentro do templo para passar o dia na presença de Deus, tem a sua fé fortalecida, animada, aumentada, acrescentada. Hoje, deu um propósito no nosso coração de estarmos no templo, no culto da restauração, para ter a nossa fé aumentada através dos testemunhos, especialmente. A fé do crente é aumentada de 3 formas. Ela é aumentada ao ouvir, pois o crer vem pelo ouvir. Ela é aumentada quando vê. A Bíblia diz: Tomé viu e creu. Embora essa não deva ser a regra. É preciso acreditar mesmo sem ver. Mas às vezes, o fato de alguém ver, aumenta-se a fé. E a fé é aumentada quando se lê a palavra de Deus. Pensando nisso, eu quero convidá-lo a ler um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 9. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 9, verso 35. Diz assim o texto: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E o adorou, graças a Deus. Eu não tenho uma mensagem nova, eu tenho uma mensagem antiga, mas acredito que há de fortalecer o nosso coração, a nossa fé. O início desse capítulo diz que, ao passar por um cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que este homem nascesse cego dessa forma? Havia, portanto, no coração dos discípulos, na mente dos discípulos, o pensamento que o sofrimento tem uma causa específica. O erro, o tropeço, o pecado é acompanhado pelo castigo. E, portanto, quem sofre, a explicação que os discípulos tinham é que havia cometido um pecado grave. Essa ideia, este pensamento, esta teologia sobrevive em nossos dias. Possivelmente quem me ouve já encontrou com alguém, ou já ouviu alguém dizer: está assim porque cometeu um erro, porque pecou. Não querendo invalidar as consequências do pecado, porque geralmente são graves. Nem sempre o sofrimento é fruto do erro. Nem sempre o sofrimento é fruto de tropeços, de falhas cometidas. Jesus, respondendo aos discípulos, vai dizer:
Não foi ele quem pecou, não foram os seus pais que pecaram. Ele nasceu dessa forma para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus se manifestam em casos perdidos. As obras de Deus se manifestam aos marginalizados. As obras de Deus se manifestam em doenças sem curas, em pessoas esquecidas e marginalizadas pela sociedade. Talvez alguém me ouve através do rádio. Certamente um caso perdido. Certamente diante dele tem uma dificuldade, um problema. São nestes momentos que o impossível se agiganta, que as obras de Deus são manifestas. Glória a Deus. Tendo dito isso, Jesus, diz a Bíblia, cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos olhos daquele homem e disse: vai ao tanque de Siloé. E ele saiu dali tateando, procurando pelo tanque de Siloé. Foi ao tanque, lavou os seus olhos e passou a enxergar. Para ele, agora a vida faria sentido. Para ele tudo era interessante. Pela primeira vez na vida, mesmo sendo já um jovem, estava conseguindo enxergar as cores da vida. Maravilhado pelas ruas, andando, contemplando tudo. E alguém o reconheceu. Alguém percebeu que aquele homem era aquele cego que estava no caminho, mendigando para de alguma forma sustentar a sua família. Alguém olhando para aquele homem disse: este homem é aquele que mendigava no caminho, é aquele cego. E alguém disse: não é possível, não pode ser. E ele mesmo testemunhava dizendo: sou eu. Sou eu. E geralmente quem encontra com Cristo passa a ter uma nova visão, passa a dar testemunho. A vida daquele homem agora havia sido mudada, e isto era perceptível, todos conseguiam perceber. Uma aglomeração de pessoas se juntou em volta dele. Queriam interrogá-lo. Como que aconteceu isso? As autoridades religiosas se juntaram para interrogá-lo. De que forma aconteceu isso? Ele passou a testemunhar. Eu estava sentado. Um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos meus olhos. Eu fui ao tanque de Siloé, lavei-me e passei a enxergar. Que coisa tremenda. Não acreditando nele, chamaram os seus pais, interrogaram os seus pais, e os seus pais não sabiam, então voltaram a interrogá-lo. Havia uma pressão sobre aquele homem para descobrir de que forma, pois a palavra dele não parecia convencer as autoridades religiosas da época. Não há como acreditar que um homem que era cego de nascença passou a enxergar com terra, com lama, com cuspe nos olhos. De que forma? Perguntaram a ele de novo. E ele vai responder com as mesmas palavras: eu estava sentado mendigando. Um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos meus olhos. Eu fui ao tanque de Siloé. Lá eu lavei, passei a enxergar. Estou aqui testemunhando. Jesus, a esta altura do seu ministério, já era muito conhecido, principalmente das autoridades religiosas, que tinham uma antipatia pelo seu nome,
que invejavam a sua fama. E, portanto, vão tentar fazer com que aquele homem fale de Jesus, dizendo que Jesus é um pecador. E ele diz: eu não posso fazer isto. Eu não tenho como fazer isto. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu passei a enxergar. Glória a Deus. Meus queridos, depois de muita insistência, diz a Bíblia que expulsaram aquele homem da sinagoga. Um costume, uma prática de isolamento. Todas as pessoas que eram expulsas da sinagoga morriam à míngua. Era proibido direcionar a palavra a quem era expulso. Era proibido se dar atenção, vender, trocar, se relacionar com esta pessoa. As autoridades religiosas da época vão expulsar aquele homem. E o texto que a gente leu, os versículos que nós temos lido, diz que Jesus ouviu que tinham expulsado aquele homem. E quando Jesus ouviu que tinham expulsado aquele homem que agora enxergava, Jesus saiu à procura dele. Na contramão da sociedade da época, que ao ser expulso evitava o convívio, a aproximação, Jesus, quando ouviu que o tinham expulsado, saiu à procura dele. Eu amo Jesus, porque Jesus sempre está à procura de casos perdidos. Jesus está à procura de pessoas desprezadas, marginalizadas, desprezadas e esquecidas pelas autoridades. Jesus, na contramão das autoridades religiosas, na contramão do Estado da época, está procurando por aquele homem. E procurando por aquele homem, o encontra. Encontrando, ele faz uma pergunta, e essa pergunta eu quero me prender. Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Observe que aquele cego havia sido beneficiado por Jesus. Mas ele vai responder a Cristo com uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Ele vai dizer: quem é ele? Quem é que eu não sei? Quem é o Filho de Deus? O cego sabia quem era Jesus parcialmente. Quando perguntaram, a primeira resposta que ele dá é: um homem chamado Jesus. Ele sabia que Jesus era um homem, a voz era de homem. E nessa resposta do cego, no versículo 11, está a resposta que a sociedade dá, principalmente nos centros acadêmicos, nas universidades. Não se pode de forma alguma negar que Jesus tenha existido. Não se pode negar que Jesus tenha vivido entre nós. Está lá o seu túmulo, está lá os lugares por onde ele passou. Está dividida a história entre os fatos que aconteceram antes e depois dele. Portanto, negar a existência de Jesus é um erro. No entanto, não se nega a sua existência, se nega a sua divindade. Jesus viveu, mas Jesus foi apenas um homem. E neste conceito, muita gente ingressa.
Jesus foi um homem, um revolucionário, um político da época. Jesus foi alguém que viveu, que nasceu de uma mulher. E a Bíblia não conta tudo da vida dele, mas ele foi um homem comum. Isto é uma verdade. No entanto, não se pode se prender apenas a esse conceito, pois isto distorceria, na verdade, quem Jesus é. Quem é ele? O cego sabia que Jesus era um homem. O versículo 17 do capítulo 9. Vão perguntar: o que é que você diz deste homem? Ele diz: eu acho que ele é um profeta. Ou seja, o cego sabia que Jesus era um homem e que Jesus, na cabeça do cego, era um profeta. E esse pensamento de que Jesus é apenas um profeta está dentro do pensamento de muitas seitas, de muitas teorias que crescem, que tomam vulto em nosso tempo, que minimizam a pessoa de Jesus a apenas um profeta. Não se pode negar a sua existência, não se pode negar que ele tenha vivido, não se pode negar que ele tenha sido um homem. Jesus realmente fez muita coisa para a sua época, mas há religiões dizendo que ele é apenas um profeta. Muitas ideias surgem, e não se pode negar as palavras de Cristo que se cumprem todos os dias. E portanto Jesus foi um profeta e nada mais. O cego sabia disso. Se nós formos mais adiante, no versículo 27, a insistência dos fariseus, dos doutores da lei, o cego vai se irritar dizendo: vocês querem se tornar discípulos dele? Ou seja, o cego sabia que Jesus era um mestre, porque os discípulos perguntaram. Os discípulos perguntaram a Jesus e ele respondeu. E entender que Jesus é mestre é muito comum. Há vários livros falando da capacidade de Jesus de prender a atenção das pessoas, da didática de Cristo, o mestre da vida, o mestre da sensibilidade, o mestre dos mestres. Há um número expressivo de pessoas falando acerca da capacidade de Jesus de ensinar, e portanto dizer que Jesus é mestre é uma verdade. O cego sabia disso. O cego sabia, ou o ex-cego sabia, que Jesus havia sido um homem, que Jesus era um profeta, que ele era um mestre, só não sabia quem Jesus de fato era. Aproximando-se dele, os fariseus disseram: diga que esse homem é pecador. E ele vai responder no versículo 33, dizendo: ninguém pode fazer os sinais que esse homem faz se ele não for de Deus. Ou seja, o cego admite a possibilidade de Jesus ser homem, ser profeta, ser mestre e ter uma parte divina, e ter uma aproximação com Deus. Embora ele saiba tudo isso, quando Jesus se aproxima dele no verso 35 e pergunta: você crê no Filho de Deus? Ele vai responder com a pergunta: quem é ele, para que nele eu creia? Embora ele soubesse vários conceitos acerca da pessoa de Jesus, ele não sabia de fato quem Jesus era. Nós moramos no maior país abaixo da linha do Equador em número de cristãos. A maioria das pessoas, seja evangélico ou não, se diz cristão.
uma minoria muito pequena, despreza o cristianismo dentro do nosso território. E todas estas pessoas que compõem os mais de 200 milhões de pessoas que compõem a nossa nação, diz saber quem é Jesus. Tem vários conceitos. Jesus, um ensinador, Jesus, o mestre, Jesus, o homem, Jesus, um revolucionário, Jesus, um profeta, Jesus em parte divina. Mas quem é ele? Disse o cego. Embora saibamos de todos estes conceitos, quem é Jesus? Para que depois de tantos anos, depois da sua morte, mais de 2000 anos, templos sejam erguidos e pessoas preencham este templo, estes lugares sagrados, e passem o dia falando e glorificando alguém que viveu em uma outra época, um carpinteiro pobre de uma cidade pequena. Quem é ele de fato? Penso eu que os conceitos não são suficientes para atender de forma satisfatória a quem seja realmente a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus não é o Jesus das minisséries, um Jesus de olhos verdes, bonito, apaixonado por Maria Madalena, que brinca com seus discípulos. Jesus não é o Cristo Redentor, que embora seja grande, já passou por várias reformas. Jesus não é o Cristo derrotado, ainda preso na cruz, reverenciado por muita gente, mas que de lá não pode sair. Jesus não é um simples profeta, um simples homem, ou alguém que revolucionou a história. Jesus é maior que isso. Jesus é maior do que você pensa. Jesus é maior do que você sabe. Jesus é maior do que o conceito que você tem acerca dele. Jesus é maior. Quem é ele? Essa pergunta foi feita na Bíblia e fora dela várias vezes, respondida de várias formas. E quanto mais se conhece a pessoa de Jesus, mais se tem resposta para dar. Jesus é aquele cujos ventos, os mares, as nuvens, o tempo obedece. Jesus é aquele que multiplica os pães, a comida, transforma a água em vinho. Jesus é aquele que muda o quadro, a situação. Jesus é aquele que está à procura de perdidos para fazer com que estes sejam alcançados pelos benefícios da sua graça. Jesus é na Bíblia chamado de semente da mulher, de cordeiro pascual, de profeta semelhante a Moisés, de pedra ou rocha ferida de Merimbá. Jesus é o lenho que, jogado na água, fez com que as águas amargas se tornassem doces. Jesus é o juiz, Jesus é o legislador, Jesus é o redentor sempiterno, porque eu sei que ele vive e por fim se levantará sobre a terra, o nosso pastor, e nada nos faltará. Jesus é o noivo fiel, o maravilhoso homem de quatro faces.
Jesus é conselheiro, Jesus é Pai da eternidade, Jesus é. Glória a Deus. Hoje cresce entre nós uma ideia que se tem que adorar a Cristo por aquilo que Ele é capaz de fazer. Isto se espalha como um rastro de pólvora. Mas eu quero convidá-lo a adorar por aquilo que Ele é. Não por aquilo que você pode fazer. É claro que eu fico muito feliz ao ouvir os irmãos testemunhando. Mas já diz um hino que está na boca e no coração dos irmãos: se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu era um menino quando fui chocado pela minha mãe dizendo: meu filho, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer Jesus. E na minha época, aos 12 anos, a criança era criança e não era pré-adolescente. Era ingênuo, pois não havia intimidade com o mundo moderno que se tem hoje. Eu saí para a igreja para conhecer o Jesus dos crentes. À procura desse Jesus que minha mãe falava com tanto entusiasmo. Chega, as lágrimas vinham aos olhos. Cheguei lá e fiquei procurando por Jesus. Os irmãos batiam no peito e viam Jesus de olhos fechados. Mas eu abria bem os olhos e não conseguia vê-lo. Mas hoje eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde Ele mora. Ele mora nesta palavra. Ele mora no céu. E Ele mora no coração daqueles que se deixam aproximar-se. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o amigo fiel. É o companheiro de todas as horas. É o amigo mais chegado do que um irmão. Jesus é o que apaga a força do fogo, fecha a boca do leão, fica conosco dentro da cova, e de lá Ele mostra que tem poder para fazer qualquer coisa. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho do homem, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é quem acalma a tempestade da nossa vida e tudo se faz bonança. Jesus é o Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, o único que pode resgatar o perdido. Jesus é mais do que você pensa. Glória a Deus. Esse Jesus que o cego não conhecia e que o mundo não conhece, embora saiba de muita coisa. Sabemos a sua história, sabemos do seu nascimento, de como se processou a sua morte. Mas será que realmente o conhecemos? Todos os dias eu posso me aproximar de Jesus para conhecê-lo. Eu estive na universidade, fiz um curso que tecia muitas críticas à fé, ao cristianismo e a outros tipos de fé, de crenças. E eu confesso aos irmãos que em dado momento, já em avançado período, que os meus argumentos se acabaram. A minha teologia era fraca
frente à argumentação histórica, filosófica, das ideias dos filósofos do século XVIII, XIX. Mas no fundo do meu coração, eu sei quem Jesus é. Eu sei do que Ele é capaz de fazer. Eu sei que ainda hoje Jesus está à procura de quem é desprezado, de quem é rejeitado, como aquele homem que foi desprezado e Jesus saiu à sua procura. Ainda hoje Jesus está à procura de pessoas assim. Glória a Deus. E olhando para o meu passado, eu pude perceber que Jesus é mais do que aquilo que eu estudei. Jesus é mais do que aquilo que está nas páginas das Sagradas Escrituras. Para que consigamos medir a sua grandeza, isto é impossível, mas a Bíblia diz que Ele mede os céus a palmo. A Bíblia diz que Ele conhece as estrelas pelo nome. Ora, é só estudar um pouco para perceber que nós vivemos numa galáxia, segundo os estudiosos, e que nesta galáxia existam milhões e milhões de estrelas, mas que existem outros milhões e milhões de galáxias, e que em cada uma delas há um número infinito de estrelas. E a Bíblia Sagrada diz, acredite quem quiser, que Jesus conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe quantos cabelos estão na sua cabeça. Ele sabe o seu endereço, a sua identidade, o que se passa no seu coração. Jesus lhe conhece. Quem é Ele? Gritou o cego. Para que eu creia nele. Eu quero acreditar no Filho de Deus, mas quem é Ele? Glória a Jesus. Quem é Jesus? O rei que nasceu pobre é o nosso justificador, o libertador da maldição da lei, o santificador do homem. Ele é a resplandecente estrela da manhã, o pastor fiel, aquele que há de vir buscar a igreja. Em Apocalipse ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia ele foi pregado na cruz, mas em Apocalipse ele está triunfante. Nos evangelhos, sofrido, castigado, com a voz embargada, mas no Apocalipse a voz é como voz de muitas águas. Nos evangelhos os pés estão pregados, mas no Apocalipse os seus pés são como latão reluzente. Os seus olhos contemplam tudo e são como chamas de fogo. Eu quero convidá-lo a adorar a Jesus por aquilo que Ele é. Talvez você não tenha recebido a sua bênção. Viu o irmão contar, a irmã testemunhou, eu recebi a bênção, a porta se abriu, que maravilha! Eu quero convidá-lo a adorar de porta fechada. Eu quero convidá-lo a adorar a Cristo, sem contar com a sua aparente provisão hoje. Glória a Jesus. Quem é Ele para que eu creia nele? E aí Jesus diz o seguinte: você já tem visto, e é quem fala contigo.
E o que eu acho interessante é o cego não, evidentemente, anterior a esse momento, ele não via, mas ele ouvia muito bem. Os cegos aguçam a audição para poder se manter equilibrados, para se locomover, para perceber o mundo à sua volta. E ele reconhece a voz de Jesus. Coisa boa quando a gente reconhece a voz. Você já o tem visto e é quem fala contigo. Aí ele reconheceu a voz. Glória a Deus, glória a Deus. Você reconhece a voz de Jesus? Às vezes, como voz de trovão, às vezes no coração, às vezes por intermédio de uma outra pessoa, mas Jesus ainda fala. Está vivo e portanto ainda fala. Tu já o tens visto e é quem fala contigo. E ele tomou a atitude que deveria qualquer ser humano tomar. Eu creio, Senhor. E a partir daquele momento ele vai adorar a Cristo. Adorando como? Rejeitado, desprezado, abandonado até pelos pais. O texto deixa entender. Mas estava adorando a Cristo. Você consegue fazer isso hoje? Adorar a Cristo, mesmo na situação que você está vivendo. Irmão Júnior, a porta ainda não se abriu. O milagre ainda não aconteceu. A minha família ainda vive problema que eu não vejo como ser resolvido. Vai adorando. Quem crê, adora. Há quem diga, eu creio, mas a fé não se demonstra através das suas ações. Mas você que conseguiu chegar aqui hoje, gaste tempo adorando a Deus. Gaste tempo adorando a Cristo. A Bíblia diz, aquele homem que agora estava enxergando, dobrou-se, curvou-se, e passou a dizer, eu creio, e passou a adorar. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a ficar de pé. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Vamos adorar um instantinho. Você consegue adorar ainda? É tanta coisa que consegue roubar a nossa adoração, a nossa atenção, o tempo, o cansaço. Você está aqui desde que horas? Desde 9 da manhã. E todo esse tempo enfada o corpo. E às vezes a gente fica preso a uma mensagem anterior, que foi melhor do que aqui estamos ouvindo. E aí, tudo isto, a fome, o cansaço, o enfado, impede que a gente adore. Aí você pode adorar a Deus. Você pode ter um particular com Deus. Você pode curvar o seu coração, a rasgá-lo diante de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente adora, tanta coisa acontece. Quando a gente adora a Deus, tanta coisa acontece. Enquanto nós adoramos, Deus está trabalhando. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás o mesmo. Certamente, devagarinho,
estamos aumentando a intimidade que temos contigo. Todos os dias, alcançamos uma resposta nova sobre o conceito daquilo ou daquele que Jesus realmente é. Para muitos, o Senhor foi apenas um homem. Para outros tantos, o Senhor foi um profeta. Para alguns, o Senhor é um mestre que consegue de forma didática prender a atenção das pessoas e passar lições. Mas para nós o Senhor é o bom pastor. Para nós o Senhor é o pão da vida. Para nós o Senhor é a ressurreição e a vida. Para nós o Senhor é a porta. Para nós o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a luz. Para nós o Senhor é a fonte. Para nós o Senhor é o que mantém a nossa fé, a nossa base, a pedra angular. Para nós o Senhor é o oxigênio da nossa alma. Ajuda-nos a adorá-lo, Senhor. Aproximar-se de Ti, meu Deus. A não nos tornarmos religiosos, frequentadores de templos, de cultos, sem contudo perceber a sua importância, a sua relevância, pois o Senhor é maior do que pensamos, pois antes de tudo o Senhor já era, antes de Abraão, antes do dia o Senhor já era. Deus dos céus, more em nós, more nessa igreja. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os ouvintes, que esta palavra tenha sido plantada no coração e possamos despertar para o real significado daquilo que o Senhor é em nossa vida. Assim, meu Deus, eu lhe oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês.